Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio. Para você que não me conhece e entrou no canal pela primeira vez, eu já peço a você que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e aí eu estendo a todos vocês que já são inscritos no canal, dê essa força para que a gente possa continuar postando vídeos aqui. Bom, a questão diz o seguinte, a questão é da FUVEST, né? Caiu no vestibular da FUVEST. Não sei precisar exatamente o ano, mas ela diz o seguinte: as retas T e S são paralelas. Isso é uma informação importante, tá? A medida do ângulo X em graus é. Aí ele me deu aí as opções. Mas antes eu gostaria de fazer uma recapitulação com vocês, porque esse exercício é bastante simples, mas não tem sentido fazê-lo sem antes mostrar o que acontece quando eu tenho paralelas e transversais, independente do número de transversais, tá? Eu tenho paralelas e transversais, isso vai acontecer entre as paralelas e as transversais, ok? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho os ângulos AE e F, eles têm um nome, eles são chamados de o ângulo A, o ângulo E, o ângulo D e o ângulo F. Perceba que esses ângulos estão numa mesma região entre as paralelas, que é chamado região interna. Note ainda que os ângulos par a par estão do mesmo lado da transversal, certo? Então, esses ângulos são chamados de colaterais internos. Então, o A, E, D e F são chamados de ângulos colaterais. Internos. Assim como tem a região externa, existe a região externa, que eu vou fazer um sombreado aqui para vocês, aqueles que têm uma maior dificuldade de compreender isso. Deixa eu tentar pegar uma outra canetinha aqui, bem de leve. Essa região que eu pintei de vermelho aqui, que eu sombreei de vermelho, é a região externa das paralelas. Região externa. Tudo bem? Do mesmo modo que existem os colaterais internos, existe também os colaterais externos, ou seja, que estão do mesmo lado da transversal, porém se encontram na região externa às paralelas. Então, perceba que eu tenho o B e o H, o C e o G. São chamados de colaterais externos. E o que acontece com esses pares de ângulos colaterais, sejam eles internos ou externos? O que acontece? Acontece, pessoal, que esses dois ângulos, né, quando eu pego o A e o E como referência, A e E, o ângulo A e o ângulo E, acontece que esses ângulos são suplementares. Eu gosto de dar esse exemplo assim, isso no computador seria muito legal de demonstrar com uma animação, mas infelizmente eu não tenho um programa para fazer isso. Então olha só, se eu deslizar a reta S sobre a reta R sobre a reta S, e elas passariam a ser paralelas coincidentes, né? Uma em cima da outra, né? O que acontece?
Acontece que esse ângulo A, ó, ele ia parar aqui, ó, onde está o H. E aí eu teria o A mais o E suplementar, um ângulo raso. Então, todos os ângulos colaterais, e quando eu falo todos, eu digo pares de ângulos colaterais, sejam eles internos ou externos, lembrando que eles têm que seguir essa ordem aí, se eles são colaterais internos ou se eles são colaterais externos, tá? Não pode ir pegando qualquer ângulo assim, não pode pegar um externo com um colateral interno e dizer que eles são suplementares, não. Dois ângulos são colaterais internos ou colaterais externos, par a par, certo? Eles são suplementares. Isso quer dizer o quê? Que a soma deles dá 90 graus, dá 180 graus. Então, a soma vou colocar assim, a soma desses pares, eu acho que vocês compreenderam, e quando eu falo esses pares, eu vou grifar aqui, ó. Se eu falar A mais E, me dá 180 graus. A soma dos pares dos ângulos colaterais é melhor dizer assim, a soma dos ângulos colaterais são suplementares. Exemplo disso: A mais E tem que dar 180 graus. Nós temos aqui os ângulos. Então, se eu pegar A mais E dá 180 graus, se eu pegar o B mais o H também dá 180 graus. Deixa eu tentar ver se eu coloco aqui. Se eu colocar o B, ponto e vírgula, B mais H é igual a 180 graus. E aí nós temos os colaterais, temos os ângulos alternos. Os colaterais estão no mesmo lado da transversal e na mesma região. Tudo bem? Mesmo lado e mesma região. Se são internos, estão entre as paralelas. Se estão externos, estão fora das paralelas, né, na região externa. Mas do mesmo lado, colaterais no mesmo lado, né, da transversal. Agora nós temos os ângulos que são alternos e eles seguem o mesmo raciocínio, porém com uma notação diferente. O mesmo raciocínio que eu digo assim, eles são alternos, ou seja, estão se alternando em relação à transversal e seguem o mesmo raciocínio, podem estar na região interna ou na região externa. Perceba que os pares de ângulos da região interna são o A, o F, A e F, A, F, o A e o F, tá aqui, ó. Eles são colaterais, são alternos, né? Estão se alternando em relação às transversais. E estão numa mesma região, na região interna das paralelas. Então, são ângulos alternos
internos. Já o B e o G, perceba, B e G, eles estão se alternando em relação à transversal, porém estão na região, numa mesma região, porém região externa. São alternos externos. Agora, o que acontece com os ângulos alternos? Os ângulos que estão se alternando em relação à transversal, sejam eles internos ou externos. Os ângulos alternos, vamos usar o mesmo raciocínio, deslizando a paralela, caindo em cima da reta S, certo? Então, o que acontece? Quando isso acontece, perceba que quando eu pego o A e o F como referência, se eu deslizar aqui, ó, o ângulo A, ele vai vir parar onde? Ele vai vir parar aqui, ó. Ângulo A vai descer e vai vir parar aqui, ó. Comparando o A e o F, eles passam a ser opostos pelo vértice, portanto, eles são iguais, têm a mesma medida, são ângulos que têm a mesma medida, certo? Então, os ângulos alternos externos e alternos internos, e aí os alternos internos, externos e internos já foi colocado aqui, tem a mesma medida. São com medidas iguais, certo? Então, nesse caso, o A é igual ao F, o D é igual a E, o B é igual a G, o C é igual a H. Tudo bem? Tem a mesma medida, tem exatamente a mesma medida. E agora, caímos também em ângulos que têm a mesma medida, que são o seguinte, são os ângulos chamados ângulos correspondentes. Perceba, o A e o H, o D e o G, o B e o E, o C e o F, são ângulos correspondentes. Por quê? Desliza a reta aqui, a reta S aqui, ó, até ela cair em cima da reta S, a reta R em cima da reta S. O que acontece? Este ângulo B, ele vai cair exatamente em cima do E. Ele tem a mesma medida, são correspondentes. E aí, pessoal, esses nomes, evidentemente, você não precisa gravar isso. Se você fizer exercícios a respeito de retas paralelas, vocês vão assimilar com muita facilidade. Então, ângulos correspondentes são iguais. Ângulos correspondentes são iguais, certo? Então perceba o seguinte, vamos olhar para o exercício proposto agora. Eu tenho um triângulo retângulo e quero achar este ângulo X. Porém, foi dado duas retas paralelas aqui, no qual eu conheço os ângulos, alguns ângulos dessas retas paralelas. Perceba que, ao completar aqui, ó, essa meia volta aqui, ó, a meia volta mede 180 graus. Portanto, este ângulo é 140 mais alguma coisa dá 180. Ou esse alguma coisa refere-se a 40 graus.
Note o seguinte, como nós vimos na teoria, né, de ângulos formados por retas paralelas e transversais, este ângulo aqui, ó, tem a mesma medida deste ângulo aqui, ó. Por quê? Porque são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são iguais, ó. Esse ângulo, se você deslizar aqui a reta, este ângulo vai vir parar aqui, ó. Então aqui mede 40 graus. Aí ficou fácil, por quê? Porque se eu juntar aqui fazendo um ângulo raso, né? E aí eu vou pintar com a canetinha. Se eu juntar esses três ângulos aqui, eu vou ter 180 graus. E 180 graus, eu tenho 40 com 120 e 160, né? Então quer dizer que este ângulo de dentro aqui, ó, ele só pode ser 20 graus, porque 20 com 40, 60, com 120, 180. Ângulo raso de 180 graus. Sim, eu sei que esse ângulo vale 20, este ângulo vale 90. Quanto vale esse ângulo X? Lei angular de Thales, X mais 90 mais 20 tem que dar 180 graus, porque a soma de qualquer ângulo, a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus. Então, X mais 110 igual a 180. X igual a 180. Vou passar o 110 para o outro lado. Menos 110. X é igual a 70 graus e, portanto, resposta letra E. Uma questão relativamente fácil, né, pessoal? Porém, você precisa ter esse certo conhecimento para poder resolver essa questão. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.